Shalom, meu nome é Luiz e eu vou falar aqui sobre uma questão que é importante, que está tendo muita ilusão, se falando uma coisa e na verdade é outra. Que é essa afirmação de que o povo que se chama pelo meu nome, a cidade que se chama pelo meu nome, e aí se acha que tem que aplicar uma pronúncia nesse povo, nessa cidade, tem que se chamar por uma determinada pronúncia, e essa pronúncia ia revelar a pronúncia do tetragrama. Sem esquecer que, quando se diz se chama pelo meu nome, o nome ele tem a escrita e tem a pronúncia. Não é só a pronúncia e nem é só a escrita. Mas enfim, bora verificar isso aqui direitinho. Aqui eu trouxe uma referência que não é citado. Essa referência está aí, tá assim. A casa que se chama pelo meu nome. E a gente tem aí em cima escrito em hebraico, que é Baatz Asher Nikera Shemi. Então, a tradução é a casa que se chama pelo meu nome. Tá aí, você pode verificar na sua Bíblia aí as referências aí, Jeremias 7, versículo 10, 11, 14 e 30, Jeremias 32, versículo 34, Jeremias 34, versículo 15. E eu botei no quadrado embaixo o nome dessa casa. Por quê? Porque essa casa que Jeremias está se referindo é o templo. E o templo em hebraico é Bet Hamikdash, que é esse nome que está dentro do quadrado embaixo. E eu botei o tetragrama bem em cima do quadrado. Como você pode olhar aí, você pode ver que no nome Bet Hamikdash não tem nada do tetragrama. Apenas tem na palavra Bet a primeira letra do nome do tetragrama e na frente do nome Mikdash tem o artigo que é traduzido o a ou do da, que é uma da que tem no tetragrama, mas aí está representativo não de uma palavra, de um nome, mas está representativo apenas com artigo. Então você pode ver que o Bet Hamikdash não tem tetragrama. Então o que quer dizer a casa que se chama pelo meu nome? É uma referência ao tetragrama, uma referência ao eterno. Não significa que tem que ter a pronúncia do tetragrama e muito menos ainda a escrita. Por quê? Porque quando o determinado texto diz assim, o povo que se chama pelo meu nome, a gente sabe que na época tinha judeu que tinha o nome hebraico, mas não tinha nem sequer uma letra do tetragrama no seu nome. Então, o que significa o povo que se chama pelo meu nome, a cidade que se chama pelo meu nome? É uma referência a quem pertence aquele povo, a quem pertence aquela cidade. É esse o sentido, não tem nada de pronúncia nem tetragrama, tá aí. Porque se for pronúncia e tetragrama, cadê? O tetragrama aí no nome Bet Hamikdash, que é o nome do templo em hebraico. Cadê? Não tem. Não existe nada de comprovação a respeito disso. Tá bom? Agora vamos prosseguir. Aqui, ó, você pode analisar isso aqui, a gente vai fazer a leitura e depois vamos analisar. A forma Yeshayahu só surgiu no 9º século, sendo que a forma arcaica desse nome é Yeshayah. É interessante observar que essa forma arcaica possui como sufixo Yah. Você veja que o Yah aí não é só YA, é YAH, tá? Que corresponde à primeira metade do tetragrama, conforme confirmado na enciclopédia judaica e hebraica. Isso significa que Yah é a parte do nome Yarva que está presente em diversos nomes. Essa conexão revela uma consistência notável na tradição linguística e espiritual. O que significa isso? A gente vai já entender.
Aqui embaixo, você pode observar, a gente tem a forma Yeshiarro, escrita em hebraico, tradução para o português. Só que observe o seguinte, embaixo, a letra Re, que é essa letra que está em vermelho, ela é pronunciada, essa forma aí embaixo é pronunciada dentro de uma tradição judaica. E essa tradição judaica, ela oculta o som da letra. Então, essa letra vermelha aí, ela é ocultado o som dela. É por isso que quando vai fazer a leitura, os judeus, o rabino, não são todos, mas uma boa parte, diz assim, Yeshayahu, porque está ocultando o som dessa letra. Se você olhar para esse nome aí, que está com a letra vermelha escrita em português, e você excluir essa letra aí, que tem som de R fraco, RR fraco, qual é a pronúncia que você tem? Yeshayahu. Mas a pronúncia correta é com esse nome em cima. Está Yeshayahu. Só que se fala Yeshayahu porque tem um costume moderno em Israel de ocultar o som da letra. E também as pessoas comuns na rua, elas estão perdendo o som dessa letra. Está muito enfraquecido. Isso tem vários professores de hebraico explicando isso. Então é muito fácil de entender. Então não é que eu vou pegar, tá escrevendo em português Yau e dizer que esse Yau é a pronúncia do tetragrama. Não tem nada a ver com tetragrama. Isso é um sufixo. Então, na pronúncia moderna, tradicional, que dentro de uma tradição moderna, é Yeshayahu. Mas a pronúncia bíblica dentro da gramática, é Yeshayahu, tá? Então é isso. Olha só. Aqui, ó, você pode ver, eu botei o completo aqui embaixo e em cima tá a forma arcaica, a mais antiga. Você pode ver que essa forma Yeshayahu, ela só veio a existir no século IX. Isso significa o quê? Que no século VIII, século VII, século VI, V, não existia essa forma, tá? Então, o que acontece? A pronúncia original é Yeshayah. Esse Yah vem de Yarva, tá? Então, quando surgiu esse Yeshayahu, surgiu da seguinte maneira: foi aplicado um Vav depois da letra Re. Como antes do Vav não havia uma vogal, ou seja, depois do Re não havia uma vogal, a gramática do hebraico automaticamente obriga o Vav ser uma vogal, que é o que? A regra é o quê? Das consoantes vocálicas. Quando uma consoante vocálica está no final de uma sílaba, ela é obrigada a ter o som de quê? De vogal. Observe que o nome em cima, a gente tem um IA no final. Lembrando que nomes hebraicos se lê da direita para a esquerda. Então, em cima a gente tem IA, Yesha, IA. Esse IA funciona da seguinte maneira: a gente tem o Yod, que é essa letra hebraica que parece uma vírgula suspensa, e logo em seguida a letra Re. Essa letra Re, na forma arcaica, ela está no final, então ela faz a indicativa de A longo. É por isso que aparece esse A aí. Quando chega no século IX, que é colocado o Vav, então esse Re, ele ficou a indicativa dele de A, mas agora ele vai assumir o som de consoante, porque o Vav está no final, a gramática obrigatoriamente obriga o Vav ser uma vogal. Se o Vav é uma vogal, o Re tem que assumir o papel de consoante. E como consoante, ele funciona representativo em português como H, mas com som de quê? Com som de R fraco. Então fica o quê? Yarro. Mas para você ver como não é só falácia minha, mas é gramática, eu vou colocar agora um vídeo rápido de um professor de hebraico, que ele é judeu e professor de hebraico,
O nome dele é Yatof Ben Yehudá. Ele é há mais de 12 anos professor de hebraico, tá bom? Agora, veja só e observa aí o que ele vai mostrar. Yeshayahu, aí você tem Iude, Rei e Vave. De acordo com este maçorético que está aqui, você tem Iude, você tem o Kamates, Rei e Vave. Essa leitura aqui é Yahu, ok? Yahu. Então a pessoa que lê Yahu aqui está certo, tá bom? Yeshayahu Ben Amots Asher Hazá Al, aí vai para o outro lado lá, Uziarro, Yotam, Ahaz, Ezequiarro. Aí você tem Yarro aqui em tudo quanto é lugar, tá vendo?